Meus irmãos e irmãs, antes mesmo de levantarmos a nossa voz em oração, quero te convidar a refletir comigo sobre algo muito profundo: as promessas de Deus para a nossa vida. Quantas vezes você já se sentiu deixado de lado, esquecido, talvez até rejeitado? Eu me lembro de quando, ainda criança, na escola, sempre que tinha uma brincadeira ou um jogo, eu era escolhido por último. Aquilo doía. Era como se eu não fosse bom o suficiente, como se não tivesse valor. Talvez você também já tenha passado por isso. Talvez em sua família, em seus relacionamentos, no trabalho, você já tenha experimentado a dor de não ser a primeira escolha de ninguém. Mas hoje, eu quero te lembrar de uma verdade poderosa. Para Deus, você não é a última opção. Você é a primeira escolha. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 10, versículo 15: Mas somente de teus pais o Senhor se agradou, para os amar, e a sua descendência, depois deles, a qual escolheu dentre todos os povos, como hoje se vê. Isso significa que o Senhor não olha para você com indiferença. Ele não diz: já que ninguém mais quis, eu vou aceitar essa pessoa. Não. O amor de Deus é intencional. Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo, como diz também em Efésios capítulo 1, versículo 4. Você foi pensado, desejado, amado e escolhido pelo próprio Criador do universo. E sabe o que isso significa? Que você não é esquecido, você não é invisível, e você não é um erro. Você é amado. Você é o sonho de Deus. Se essa mensagem já tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu sou escolhido por Deus. Vamos declarar juntos essa verdade poderosa. Quando falamos sobre ser escolhidos por Deus, precisamos entender que isso é totalmente diferente das escolhas humanas. No mundo, somos escolhidos pelo que temos, pelo que sabemos ou pelo que aparentamos ser. Já Deus nos escolhe por amor. Ele não olha para os nossos méritos, mas para o nosso coração. Na cruz, quando Jesus estendeu os braços, ele já tinha o seu nome em mente. Foi uma escolha consciente, intencional, cheia de propósito. Ele não morreu por acaso, ele morreu por você, por mim, por todos nós. E sabe o que é mais lindo? Ele continua nos escolhendo todos os dias, mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, mesmo quando achamos que não merecemos. A Bíblia nos lembra em Jeremias capítulo 31, versículo 3: Com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atrai. Veja, não é um amor passageiro, não é um amor que se apaga quando erramos. É um amor eterno, que permanece firme apesar de tudo. E aqui está um detalhe que muitas vezes esquecemos: Deus não apenas nos ama, Ele gosta de nós. Ele se alegra na nossa presença, gosta da nossa personalidade, do nosso jeito de ser. Ele nos conhece profundamente e mesmo assim se deleita em nós. Não é maravilhoso saber que o Rei dos Reis tem prazer em estar com você? Então, mesmo que o inimigo tente sussurrar mentiras dizendo que você não tem valor, segure firme nessa verdade. Você é escolhido, você é amado, você é desejado por Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, declare nos comentários: o amor de Deus é eterno sobre mim. Assim, juntos, vamos espalhar essa verdade poderosa. Ser escolhido e amado por Deus vai muito além de ser aceito. Isso dá sentido à nossa existência. Você não é apenas mais um no meio da multidão, não é apenas um número nas estatísticas do mundo. Você tem valor, você tem propósito, você tem uma missão dada pelo próprio Senhor. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor podem não nos valorizar. Talvez você já tenha sentido que sua vida não tem importância, que ninguém se importa se você está bem ou não. Mas a palavra garante que Deus olha para você de forma única e especial. Ele diz em Isaías capítulo 43, versículo 4: Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti, e povos pela tua vida. Isso significa que, aos olhos de Deus, você é precioso.
Ele não apenas ama a humanidade em geral, ele ama você de forma pessoal. Ele tem um chamado para a sua vida, algo que só você pode cumprir. Um dos maiores exemplos desse amor está no livro do profeta Oséias. Deus pediu a ele que se casasse com uma mulher que seria infiel, justamente para mostrar ao povo de Israel que, mesmo quando nos afastamos, ele continua nos amando e nos chamando de volta. Assim como Oséias escolheu Gomer repetidas vezes, Deus continua escolhendo você, mesmo quando erra, mesmo quando se afasta. Isso nos mostra que o amor do Senhor é inquebrável, paciente e persistente. Ele nunca nos abandona, nunca nos rejeita, nunca desiste de nós. Se essa parte falou com você, testemunhe nos comentários escrevendo: Deus nunca desistiu de mim. Essa será a sua declaração de fé hoje. O livro de Oséias é um retrato vivo do amor incondicional de Deus. Mesmo quando Israel se voltava para outros deuses, o Senhor continuava dizendo: voltem para mim, porque eu os amo com amor eterno. No capítulo 3, versículo 1, o Senhor ordena a Oséias: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se voltem para outros deuses. Olhe que mensagem poderosa. Israel se desviava, cometia erros graves, mas o amor de Deus permanecia. Ele nunca os jogou fora, nunca os abandonou. Isso é um lembrete para mim e para você. Por mais que a gente fale, por mais que a gente caia, Deus continua nos amando e nos chamando de volta. É como se o Senhor estivesse dizendo: filho, filha, eu não desisti de você. Eu não te rejeitei. Você ainda é meu. Você ainda é escolhido e amado. E sabe o que é mais lindo? Ele não apenas nos perdoa, ele nos restaura. Ele pega as partes quebradas da nossa vida e faz tudo novo. Como está escrito em Oséias capítulo 2, versículo 23: direi ao que não era meu povo: tu és o meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Você consegue sentir o peso dessa promessa? Deus pega aqueles que se sentiam rejeitados e esquecidos e os chama de seu povo, de seus filhos amados. Isso inclui você. Isso inclui todos nós que abrimos o coração para Ele. Se essa verdade encheu seu coração de esperança, declare nos comentários: eu sou povo de Deus. Vamos proclamar essa identidade juntos. Meus amados, é tão fácil olharmos para o espelho da vida e enxergarmos apenas os nossos erros, as nossas falhas e os motivos pelos quais, aos nossos olhos, não seríamos dignos de ser escolhidos. Mas o espelho de Deus é diferente. A palavra do Senhor nos mostra quem realmente somos nele, escolhidos e amados. Mesmo quando o mundo nos rejeita, mesmo quando as pessoas nos tratam como invisíveis, o Senhor continua afirmando: com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Esse é o tipo de amor que não se cansa, que não muda, que não se perde. E aqui está uma verdade libertadora: Deus não nos ama porque somos perfeitos ou porque nunca erramos. Ele nos ama porque Ele é amor. João capítulo 4, versículo 8. O amor de Deus não depende do que fazemos, mas daquilo que Ele é. Quantas vezes você já pensou: eu não mereço o amor de Deus? A boa notícia é que você não precisa merecer. Nós não conquistamos esse amor por mérito, e justamente por isso não podemos perdê-lo. Ele é um presente, uma dádiva, um ato da graça infinita do Senhor. Então, não importa quantas marcas de rejeição você carrega, quantas vezes já foi deixado de lado ou quantas vezes já se sentiu esquecido, diante de Deus, você tem um lugar especial. Você é filho, você é filha, você é amado sem medidas. Se essa palavra renovou sua fé hoje, escreva nos comentários: eu sou amado por Deus. Vamos declarar essa verdade com toda convicção. A palavra nos lembra em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olhe que promessa extraordinária! Antes, éramos considerados ninguém, mas agora, em Cristo, somos povo escolhido, sacerdócio real, filhos do Rei dos Reis. Isso significa que a nossa identidade não está no que o mundo diz, nem no que a nossa mente limitada tenta nos convencer. A nossa verdadeira identidade está em Cristo. Isso muda tudo. Quando o mundo diz, você não tem valor, Deus responde, você é minha herança preciosa. Quando o mundo diz, você não é amado, Deus sussurra, você é o meu escolhido. Quando o mundo tenta apagar a sua luz, Deus declara, eu te chamei das trevas para a minha maravilhosa luz. E não pense que isso é apenas para alguns poucos. Não, essa é a verdade para todo aquele que crê. Você não é mais rejeitado, você é aceito. Você não é mais esquecido, você é lembrado. Você não é mais sem valor, você é tesouro nas mãos do Senhor. Essa identidade deve encher o nosso coração de coragem e gratidão, porque não estamos mais vivendo como órfãos, mas como filhos amados e escolhidos. Se essa palavra falou profundamente com você, escreva nos comentários, eu sou povo escolhido de Deus. Vamos declarar juntos essa identidade de fé. Meu irmão, minha irmã, precisamos guardar uma verdade muito importante. Não somos escolhidos porque somos dignos, mas nos tornamos dignos porque fomos escolhidos. Essa é a lógica do reino de Deus, totalmente diferente da lógica do mundo. No mundo, primeiro precisamos provar valor para depois sermos aceitos. Mas em Cristo é o contrário. Ele nos escolhe primeiro, nos ama primeiro, e esse amor nos transforma. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso significa que antes mesmo de você nascer, antes mesmo de cometer erros ou acertos, Deus já tinha escrito o seu nome em seus planos. Você não é um acidente, você não é um acaso. Você é parte de um propósito eterno. E é justamente esse amor que cura as feridas de rejeição. Talvez você tenha crescido ouvindo que não era bom o suficiente. Talvez tenha vivido relacionamentos em que foi deixado de lado. Mas diante de Deus, não há rejeição, não há abandono, não há indiferença. Há um lugar de honra reservado para você, porque você é filho amado. É por isso que podemos declarar com confiança: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Nada e ninguém pode apagar a escolha que o Senhor fez sobre a sua vida. Se essa verdade fortaleceu seu coração, escreva nos comentários: eu sou digno porque Deus me escolheu. Essa é a sua identidade. Agora, vamos transformar essa reflexão em oração. Feche os seus olhos por um instante e deixe que cada palavra entre no seu coração. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti hoje com corações agradecidos. Obrigado porque o Senhor nos lembra que não estamos esquecidos, não fomos rejeitados e muito menos descartados. Pelo contrário, em Cristo fomos escolhidos e amados, não por acaso, mas por decisão eterna e deliberada. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes neste mundo nos sentimos deixados de lado. Já fomos rejeitados, ignorados, até mesmo feridos por pessoas que não viram valor em nós. Essas marcas, muitas vezes, ainda carregamos no coração. Mas hoje ouvimos a Tua voz dizendo: vocês são a minha primeira escolha, minha herança preciosa, meus filhos amados. Pai, confessamos que nem sempre acreditamos nessa verdade. Às vezes damos ouvidos à voz do inimigo ou até mesmo à nossa própria insegurança, que insiste em nos dizer que não somos bons o bastante. Mas a Tua palavra nos garante em Efésios capítulo 1, versículo 4 que antes da fundação do mundo,
Já éramos escolhidos em Cristo para vivermos em amor diante de Ti. Senhor, ajuda-nos a enxergar a nós mesmos como o Senhor nos enxerga, escolhidos, amados e preciosos. Que essa verdade seja a base da nossa identidade, que nenhuma mentira consiga arrancá-la do nosso coração. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: eu sou a primeira escolha de Deus. Vamos declarar isso com fé. Obrigado, Jesus, porque o Teu amor foi provado na cruz. Quando abriste os braços, não foi um sacrifício impessoal, foi algo íntimo, profundo e pessoal. Tu carregaste o meu nome, os meus pecados, as minhas dores e as minhas feridas em cada gota de sangue derramado. Tu escolheste morrer por mim, não por obrigação, mas porque o amor te impulsionou. Senhor, nós nunca poderemos retribuir tamanho amor, mas podemos viver nele, recebê-lo e deixar que ele transforme a forma como vemos a nós mesmos e também como vemos o próximo. Espírito Santo, enche-nos de convicção. Nos momentos de fraqueza, quando o mundo nos rejeita, lembra-nos de que o céu já nos aceitou. Quando as pessoas nos diminuírem, sussurra ao nosso coração que o nosso valor está em Cristo e não na opinião dos homens. Grava essa verdade no mais profundo da nossa alma para que nunca mais duvidemos de quem somos em Ti. Pai, Te agradecemos porque o Teu amor não é vazio. Ele nos dá propósito. Fomos escolhidos para viver em santidade, para refletir a Tua luz e para proclamar que fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Dá-nos ousadia para viver essa identidade, compaixão para amar como o Senhor ama e humildade para servir, sabendo que somos tesouros em Tuas mãos. Se essa oração fortaleceu sua fé, declare nos comentários: minha identidade está em Cristo. Vamos edificar uns aos outros com essa verdade. Pai amado, obrigado pela imagem do Teu amor que vimos na história de Oséias e Gomer. Mesmo quando erramos, mesmo quando nos afastamos, o Senhor nos persegue com amor. O Teu amor não desiste, não abandona e nunca se afasta. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia nos restaura repetidamente, nos chama de Teu povo mesmo quando nos sentimos excluídos, e nos lembra que somos Teus filhos amados mesmo diante da vergonha ou da rejeição. Pai, cura cada ferida causada por rejeição, abandono ou desprezo. Substitui toda mentira sobre nossa falta de valor com a verdade inabalável do Teu amor eterno. Ensina-nos a viver não buscando a aprovação humana, mas vivendo na certeza de que somos amados e escolhidos por Ti. Assim como fomos amados, ajuda-nos a estender esse amor aos outros, enxergando cada pessoa com os Teus olhos de graça e compaixão. Obrigado, Senhor, porque nada pode nos separar do Teu amor, nem fracassos, nem passado, nem presente, nem dificuldades. O Teu amor é eterno, a Tua fidelidade atravessa todas as gerações. Hoje nos levantamos gratos, seguros na identidade que temos em Ti. Nós somos escolhidos, nós somos amados, nós somos Teus. Oramos tudo isso em nome de Jesus, aquele que nos escolheu primeiro e nos ama para sempre. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários: eu sou escolhido e amado por Deus. Vamos juntos espalhar essa verdade e encorajar uns aos outros. Que Deus continue abençoando a sua vida, enchendo seu coração de paz e certeza de que você é precioso aos olhos do Senhor. Se você quiser, posso também criar uma versão final do roteiro inteira, revisada e fluida, pronta para gravação no YouTube, juntando as 10 partes de forma contínua, mantendo as chamadas emocionais e a linguagem cativante.